Primeiro que nesse conceito de guerra total, o Eric ele destaca que as guerras daquela época, do século XX, né, elas deixaram de apenas envolver as pessoas que estavam lutando, que estavam combatendo na guerra, e passou a envolver toda a população do mundo, querendo ou não, certo? Por exemplo, quando o Floria ele está voltando para sua aldeia de origem ali, e para sua aldeia, né, para sua vila de origem, e ele encontra tudo destruído, tudo massacrado. Isso mostra pra gente que as pessoas daquela época elas pararam de ser apenas espectadores da guerra, entre aspas, né, e passaram a serem alvos de guerra, né, se envolverem na guerra, querendo ou não, contra a vontade das pessoas, claramente, né, e isso é evidenciado na cena que eu falei do Floria voltando para a aldeia dele, né, de que tá tudo destruído, toda aquela civilização destruída, né, as pessoas perderam suas casas, perderam um monte de coisas, se duvidar até filhos, né, parentes e etc. Outra cena que a gente pode destacar aqui é aquela cena em que há um massacre dos soldados dentro de um celeiro, se eu não me engano, né, eles matam diversos adultos, crianças, idosos, né, eles jogam fogo naquele celeiro, eles jogam granada dentro daquele celeiro, eles atiram no celeiro por um bom tempo, né, e matam todas as pessoas que estavam ali dentro. E isso mostra como em épocas de guerra a violência acaba sendo algo totalmente normalizado, totalmente banalizado, né? Os soldados eles estavam agindo como se estivessem em um dia normal ali, cumprindo um objetivo, né, cumprindo uma missão, certo? E a morte ela passa a ser algo totalmente indiferente, né? Segundo Aimé Cesare, basicamente o nazismo não é uma exceção, e sim ele é uma aplicação talvez mais severa de algo já recorrente dentro da Europa, que seriam práticas coloniais, violência extrema com povos de culturas diferentes, a desumanização, são coisas que já eram recorrentes dentro da Europa e talvez o nazismo aplicou de forma diferente e de forma mais rigorosa, mais violenta, né? De forma mais excessiva. Bom, acho que falando um pouco mais, introduzindo esse assunto sobre o filme que a gente viu em sala, né, que é o Vai e Veja, filme da União Soviética e tal, isso é muito aplicado quando, por exemplo, soldados nazistas, eles partiram dessa ideia de tratar os aldeões, né, as pessoas ali que eram os moradores daquelas aldeias dentro da União Soviética como objetos, né, empilhando os corpos, fazendo transformando aquilo em uma coisa, entendeu? Essa objetificação, essa desumanização mesmo, que os soldados nazistas dentro do filme, e na vida real também aconteceu, mas dentro do filme em questão, aplicaram dentro daqueles moradores da aldeia, quando é mostrado no filme. Bom, e a coisificação, ela tem um efeito duplo, basicamente, né? Um efeito, obviamente, na pessoa que é afetada, tipo, que faz, que sofre, na verdade, dessa desumanização, né? Que ela perde, basicamente, sua humanidade, né? Aos olhos do cara que tá acusando ela, no caso, os nazistas, né? Mas os nazistas também, que são os acusadores e tal, perdem muito dessa humanização também. Eu acho que isso dentro de um contexto guerra é muito real também, que eles são desumanizados e eles perdem uma noção do que é normal, né, dentro dessas atrocidades. Hobsbawm e Aimé, eles mostram uma nova ideia sobre a herança colonial e como isso afeta até hoje e afetou na guerra contra os nazistas. Inclusive, eles demonstram que a guerra não foi só dentro dos campos de batalha, também foi com a desumanização de várias pessoas, principalmente das pessoas de origem judaica, e de uma herança colonial que já existia há muitos anos, principalmente na Europa. Então, eles estão reformando e demonstrando outra visão de como ver que a desumanização ele pode vir de muitos anos atrás e até de aspectos
culturais e que não deveriam ser vistos dessa forma. De uma desumanização que não deve se repetir e que é mais como uma estrutura do que apenas algo à parte, que foi uma guerra além do apenas campo de batalha, mas contra uma sociedade inteira e uma etnia, uma raça inteira.